Glória a Deus. Vamos para a nossa divisão de classes. Classe de crianças e também discipulado. Glória a Deus pela presença dos irmãos hoje. Irmãos quiserem se aproximar um pouco mais na nossa classe de jovens e adultos, é melhor de compartilharmos alguma ideia, alguma pergunta. Os irmãos que estiverem mais atrás quiserem se aproximar, acho que é mais ventilado aqui na frente. Glória a Deus. No ano de 2004, se eu não estou enganado, foi lançado talvez o filme mais polêmico acerca da morte de Jesus Cristo. Quem sabe de qual filme eu estou falando? Em 2004, não sei quantos assistiram Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson. Teve alguém que assistiu todinho até o fim? E por que, pastor, eu lembro que na época houve uma polêmica muito grande acerca desse filme. Quem já assistiu vai entender por quê. Porque para algumas pessoas ele não passava de um filme exagerado. Um filme que mostrava Jesus sofrendo demais, violentamente. Então, para algumas pessoas, Paixão de Cristo era um filme muito exagerado, que não precisava de tudo aquilo. Em alguns momentos Jesus fica até desfigurado, né? O rosto dele, a face dele. Porém, para outras pessoas, esse filme, de todos os que já foram feitos acerca do sofrimento de Cristo, foi o que mais se aproximou do que a palavra de Deus mostra que Jesus realmente sofreu. E para você, como foi o sofrimento de Cristo? Como foi a chamada paixão de Cristo? Foi algo brando? Jesus sofreu de forma branda, de forma macia? Ou será que o sofrimento de Jesus foi realmente um sofrimento violento, um sofrimento que chegou até a desfigurar a sua aparência? É sobre a natureza do sofrimento de Cristo e os propósitos do sofrimento de Cristo que nós vamos começar a meditar hoje até o período de Páscoa. E para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no começo de uma das passagens mais admiradas da Bíblia, Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, a partir do verso 13 até Isaías 53, verso 12, é a passagem na qual nós iremos meditar até a Páscoa. Faltam 5 domingos para a Páscoa, e 5 é exatamente o número de estrofes dessa passagem tão amada. Isaías 52, 13 a 53 e 12 pode ser dividido em 5 partes. Então nós vamos meditar em alguns versículos a cada domingo pela manhã, e em cada um desses grupos de versículos, esses 5 grupos de versículos, nós vamos ver, nós vamos enxergar alguns detalhes de tudo aquilo que Jesus sofreu por amor a nós. E que lições nós podemos aprender de tudo isso? Hoje nós vamos meditar na primeira estrofe, ou na primeira parte dessa passagem, que é uma passagem profética, uma passagem que às vezes fala no futuro, mas às vezes nós vamos perceber que ela fala no passado. Não é porque nessa época já havia acontecido, não. Isaías está escrevendo 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Isso é impressionante. Nós vamos ver coisas se cumprindo aqui, mas que foram profetizadas 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E às vezes Isaías fala no futuro, mas às vezes ele fala no passado. Por quê? Porque era algo certo, era algo que ia acontecer. Por isso era dado como
se já tivesse acontecido, mas é algo futuro. São profecias acerca do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o propósito desse sofrimento. Então, como eu disse, hoje nós vamos começar com os versos 13 a 15 do capítulo 52, versos esses que vão destacar 3 características, 3 aspectos da vida de Jesus. O primeiro aspecto da vida de Jesus é a prudência dele. A prudência de Jesus. Olha o que diz no início do verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, entramos mais uma vez em Tua santa presença, Deus, purificados dos nossos pecados, pelo sangue precioso derramado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre justamente, Senhor, o sangue dele derramado por nós que nós queremos começar a meditar hoje, Pai. Nós queremos nos aprofundar um pouco mais. Nós não estávamos presentes naquele dia, mas nós podemos, Senhor, pelos olhos espirituais, enxergar um pouco mais e melhor tudo aquilo que Jesus teve que passar por nos amar. Muito obrigado, Jesus. Nós já agradecemos e pedimos que o Senhor nos auxilie, nos ajude com o Teu Espírito Santo a entendermos a Tua palavra e a tomarmos decisões baseadas nela, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu achei interessante a maneira como Isaías 52:13 inicia. Nós vemos claramente que é o próprio Deus Pai quem está falando aqui no verso 13. E como é que ele começa? Ele diz: eis que o meu servo. Essa palavrinha eis, essa pequena palavrinha eis, ela também pode ser traduzida como vejam, olhem. Então é como se o pai estivesse chamando a atenção para o filho. É como se o pai estivesse falando à humanidade, dizendo: olhem para o meu servo, vejam o meu servo. E nós sabemos que esse é o ensino básico da Bíblia. Nós devemos sempre olhar para Cristo. Os nossos olhos sempre devem estar fitos em Jesus, como o Vinícius bem pregou ontem à noite, em um culto no qual nós fomos. O Vinícius pregou e ele pregou, um dos pontos dele foi que, como pessoas apaixonadas por Cristo, os nossos olhos devem estar fitos em Cristo. Quando alguém está apaixonado por outra pessoa, ele só tem olhos para essa pessoa. E o tema era apaixonados por Cristo. E se nós estamos apaixonados por Cristo, os nossos olhos não vão estar em outras pessoas, os nossos olhos vão estar voltados para o Senhor. Então esse é o ensinamento. No Monte da Transfiguração, o Pai apontou para o Filho e disse: escutem, Ele é o meu Filho, escutem Ele, olhem para Ele, vejam, aprendam com Ele. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. E na verdade, irmãos, nós percebemos que muitos dos nossos problemas, eles são causados porque nós não estamos olhando para Cristo. Muitas das nossas dificuldades emocionais, espirituais, muitas vezes são causadas porque, ao invés de estarmos olhando para Cristo, nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para as dificuldades, nós estamos olhando para as pessoas. E quando nós olhamos para dificuldades, para as pessoas, para nós mesmos, o que vai acontecer? Nós vamos desanimar, nós vamos nos decepcionar, porque o problema vai parecer grande demais, a onda vai parecer grande demais, as pessoas vão parecer erradas demais, nós vamos parecer fracos demais, e aí, melhor mesmo é desistir, é abandonar tudo. Mas se nós estivermos olhando para Cristo, em Cristo nós vamos encontrar decepção? Não.
Em Cristo nós vamos encontrar fraqueza? Em Cristo nós vamos encontrar falta de amor? Não. Então, é o que a Bíblia nos ensina. E é como o texto começa: eis que o meu servo, ou seja, olhem para o meu servo. É como se o pai estivesse dizendo: olhem para o meu filho. Parem de olhar para outras pessoas, parem de olhar para outras coisas, olhem para o meu servo. Mas talvez alguém possa perguntar: pastor, obrigado, Gerlando, servo Gerlando, se Jesus é o Filho de Deus, por que ele é aqui chamado de servo? Porque o texto não diz: eis aqui o meu filho? Porque o texto diz: eis aqui o meu servo? Por que Jesus é chamado de servo, se ele é o próprio Deus? Quem pode me dizer? Porque ele veio para servir. O apóstolo Paulo explica por que, mesmo sendo Deus, Jesus é chamado de servo. Lá você pode escutar em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, agora escute, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo está dizendo é que, mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou, e ele se tornou em figura humana, e ele assumiu a forma de servo. O Filho de Deus se tornou servo, para que nós também nos tornássemos. Então, por isso, Jesus é chamado de servo. E que servo? O servo dos servos, o maior de todos eles, aquele que mais se humilhou, aquele que mais obedeceu, aquele que mais se entregou. Irmãos, deve ser por isso que Paulo fazia questão de se apresentar como servo. Você lê as cartas de Paulo, muitas vezes, antes mesmo de dizer que era apóstolo, ele dizia: Paulo, servo. Apesar de ser apóstolo, ele se apresentava como servo. Por quê? Porque ele viu em Jesus o exemplo de servidão, o exemplo de serviço. Alguém que, sendo Deus, se humilhou e assumiu a forma humana. Continuando. Porque o Pai manda que olhemos para o servo Jesus. O texto diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Na versão de vocês está assim também? Operará com prudência. Interessante a corrigida. Operará com prudência. Eita glória. Assim também? Júnior, na tua? Procederá com prudência. Proceder com prudência significa proceder com sabedoria. Então o texto diz: olhe, o meu servo procederá, se comportará com sabedoria. E é interessante o texto dizer isso aqui. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus vai passar por muitas dificuldades. Sim ou não? Jesus vai passar por muitos sofrimentos. Sim ou não? E o que alguém poderia pensar? Que ele estaria sofrendo por causa de algum erro que ele cometeu. Porque muitas vezes nós temos que ser sinceros, que muitas das dificuldades pelas quais nós passamos é porque nós não agimos com sabedoria, é porque nós não agimos com prudência. Por exemplo, uma jovem que engravida ainda solteira, ela vai ou não vai
experimentar muitas dificuldades que às vezes outras mulheres não vão experimentar. Mas por que ela vai experimentar? Porque ela não agiu com sabedoria, porque ela não agiu com prudência. Então muitas vezes nós sofremos porque nós somos imprudentes. Muitas vezes nós rangemos os dentes porque nós não fomos sábios. Rapaz, eu não deveria ter feito aquilo. Por isso que eu estou passando por isso agora. Eu não deveria ter dito aquilo. Para que eu fui falar aquela besteira? É por isso que agora eu estou sofrendo. Porém, isso não acontece. Não aconteceu em relação a Cristo. Nada do que esse texto vai falar que Cristo sofreu, Ele sofreu por causa de falta de sabedoria. Pelo contrário, Ele sempre agiu com prudência. Ele sempre agiu de forma sábia. Inclusive nos momentos difíceis. Porque quando a dificuldade chega, primeira coisa que some, o que é? Sabedoria. Quando o momento difícil chega, sabedoria some, fala-se coisas que não deveria falar, pensa-se coisas que não se deveria pensar, faz-se coisas que não se deveria fazer, né? Rapaz, está difícil, eu não vou aguentar, eu vou fazer o que der na telha, eu vou falar o que der vontade, porque está difícil. Mesmo nos momentos difíceis, Jesus agiu com prudência. Jesus procedeu com prudência. E é por isso que Ele é o nosso exemplo. Irmãos, não vamos tirar os olhos de Jesus. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus e olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor e que muitas vezes perdem a paciência, nós vamos perder a paciência também. Mas se nós olharmos para Jesus, como o texto diz, Ele vai ser o nosso exemplo. E em todos os momentos nós vamos procurar agir com sabedoria, até nos momentos difíceis. Muitas vezes nós não fazemos isso e nós acabamos perdendo as recompensas da sabedoria. E isso nos leva ao segundo aspecto da vida de Jesus que eu encontro aqui. O primeiro é a prudência de Jesus. O segundo, ainda no verso 13, é a exaltação dele. A exaltação dele. O que prudência tem a ver com exaltação? Ainda falando no futuro, a voz divina diz que o servo, olha, segunda parte do verso 13, será exaltado e elevado e será muito sublime. Vou ler o verso inteiro para ficar bem entendido. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Eu creio, irmãos, que existe aqui uma relação de causa e consequência. A causa: o meu servo procederá com prudência. Qual vai ser a consequência dele agir com prudência? Ele será exaltado, ele será elevado, ele será muito sublime. Então nós encontramos aqui, irmãos, uma recompensa de agir com sabedoria. É fácil agir com sabedoria? Não. Não é. Tem que parar, tem que pensar, tem que orar, e às vezes a gente não quer, né? A gente quer fazer a vontade da carne. Mas, irmãos, agir com sabedoria, apesar de não ser fácil, vai trazer recompensa. Então aqui fala do servo de Deus, Jesus, que procederá com prudência, e por isso ele será exaltado e elevado e será muito sublime. E aqui vai se encaixar, eu diria, perfeitamente com a continuação dos versos que Paulo escreveu lá em Filipenses 2, que eu comecei a ler, que diz que mesmo subsistindo em forma de Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou.
E aí quando chega nos versos 9 a 11, Paulo diz assim: pelo que, ou seja, pelo que ele fez, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Aquele que se tornou servo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o que nós vemos aqui é que antes da exaltação houve a humilhação. Antes da recompensa teve a obediência. Antes da sublimidade teve a prudência, a sabedoria. Então tudo na vida é uma consequência de algo. Se foi assim com Jesus, por que ele vai ser diferente comigo e com você? Né? Tudo na vida vai ser uma consequência. Eita, escureceu, né? Irmãos, até aqui nós vimos profecias sobre o caráter de Cristo, como ele vai proceder de forma sábia, e como consequência disso, como ele seria exaltado, como ele seria elevado. É possível que o texto aqui esteja falando sobre a ressurreição de Cristo, né? Ele vai ser ressuscitado, ele vai subir ao céu, e lá no céu ele vai sentar à direita de Deus Pai. A gente vai falar sobre isso mais depois. Mas e o corpo de Jesus? Como ficaria o seu corpo durante o seu sofrimento? Esse é o terceiro e último aspecto da vida de Jesus que nós vamos estudar hoje. Eu creio que é o que se enfatiza mais aqui. Então nós já vimos a prudência do servo, nós vimos a exaltação do servo, e agora nos versos 14 e 15 nós vamos ver a desfiguração do servo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Ficou claro até aqui que nós vimos, irmão Júnior? Muito sublime. É mais ou menos como se fosse uma escada. Essas três expressões é como se o servo estivesse subindo uma escada. Ele será exaltado, ele será elevado, e lá ele será muito sublime. Sublime é algo grandioso, é algo que está acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, né? E olhando para Jesus, a gente vê que se encaixou perfeitamente, porque ele se humilhou, né? Como servo, ele se entregou, por isso ele morreu e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele foi exaltado, ou seja, ressuscitado. Depois de alguns dias, ele foi elevado ao céu, e lá ele se tornou mais sublime do que qualquer um, sentando à direita do próprio Pai. Então a gente vê como se cumpre de forma perfeita o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías acerca de Jesus. Mais algum comentário, alguma pergunta? Ficou claro em relação à sabedoria de Jesus, em relação à exaltação de Jesus até aqui? Então vamos agora para a desfiguração dele. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Tem um choque aqui, né? O verso anterior termina com o servo sendo exaltado. Aqui já aparece uma surpresa. É como se agora o profeta fosse mostrar o caminho que ele percorreu antes de ser exaltado. Ele foi exaltado? Foi. Ele seria exaltado? Sim. Mas antes dele ser exaltado, o que foi que ele passou? O que foi que ele experimentou? É o que nós vamos ver agora. É o que nós vamos começar a ver agora. Qual foi a última vez que você ficou pasmo? Que você ficou paralisado, espantado? Você já ficou pasmo alguma vez?
Às vezes no trânsito a gente fica, né? Às vezes você pensa que viu um vulto, aí você também fica pasmo, né? Às vezes você dá de cara com alguém que você não esperava ver, você fica pasmo. Alguém anuncia um assalto, aí você fica pasmo, fica paralisado. Como é? Algumas vezes, irmãos, os evangelistas foram aqueles que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam de ocasiões em que as multidões ficaram pasmas diante do que Jesus fez, diante de uma mensagem que Jesus pregou, e principalmente diante de um milagre que Jesus operou. Várias vezes os evangelistas dizem, e a multidão ficou maravilhada, e a multidão ficou atônita. E muitas vezes nós ficamos pasmos por notícias boas, né? Notícias que a gente não esperava, de repente alguém dá, e a gente fica pasmo, a gente fica atônito. Mas irmãos, a palavra usada aqui por Isaías, ela não significa ficar pasmo por algo bom, ela significa ficar pasmo por algo ruim, significa ficar atônito, enjoado, diante de uma cena que você não queria ver. Como ficaram pasmos, ou como pasmaram muitos à vista dele, por causa dos sofrimentos que Jesus ia experimentar. As pessoas iam olhar para ele e não iam acreditar no que eles estavam vendo, iam ficar pasmos diante dele, por causa do seu aspecto, diz Isaías, que ficou muito desfigurado. Às vezes algo acontece, nós sofremos um acidente e o nosso rosto ele fica desfigurado, né? Fica inchado em algumas partes, mas aqui diz que o seu aspecto ficaria muito desfigurado, e ele diz: mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. É como se o texto estivesse dizendo que por causa dos sofrimentos de Jesus, ele nem sequer parecia um ser humano. De tão desfigurado que ele ia ficar, alguns achariam até que ele não era mais um homem, ele não era mais um ser humano. Lembra quando os amigos de Jó vieram, quando souberam que Jó experimentou e vieram visitá-lo? Jó capítulo 2, versos 11 a 13, dizem que eles nem o reconheceram, eles nem quiseram acreditar que aquele era o Jó que eles conheceram antes. É mais ou menos essa experiência que Isaías está contando aqui, só que ele diz que no caso de Jesus vai ser maior do que qualquer outro ser humano. Nem Jó sofreu como Jesus sofreu. Martinho Lutero, grande reformador, que viveu por volta de 1500, ele fez um comentário sobre esse versículo, e eu queria compartilhar com vocês. Escute. Esse rei glorioso, falando de Cristo, estava de tal forma desfigurado que muitos ficaram perplexos. O texto continua dizendo que muitos se ofenderam com ele. Em hebraico, a palavra samã significa estar horrorizado, com feições distorcidas. Quando você vê algo e você faz careta, você distorce o seu rosto pelo que você viu. Esse termo descreve a postura de uma pessoa que está prestes a vomitar e outra que, vendo aquilo, contrai o rosto com repugnância, com nojo. Quando você vê que alguém está prestes a vomitar, você vira o rosto, você fica com nojo. Sua aparência estava tão repulsiva que muitos ficaram injuriados e nauseados. Meu Deus. Isaías está querendo nos mostrar o que Jesus teve que passar por mim e por você.
Eu lembro, irmã Raimundo, que eu assisti, fazia seminário nessa época, 2004, e tinha um cinema bem perto do seminário, eu assisti lá. E algo que eu notei foi que não teve uma pessoa na sala, de vez em quando eu olhava, não teve uma pessoa na sala que durante o filme inteiro não derramasse lágrimas ou não virasse o rosto. Todas as pessoas ou estavam chorando durante o filme, ou de vez em quando faziam assim. Não queriam ver. E é exatamente isso que Isaías está mostrando. Pessoas que olhariam para Cristo no dia do seu sofrimento, ficariam pasmas, atônitas, até enjoadas ao olharem para Ele. Exatamente, pedaços de ossos. Arrancava um pouco da pele. A gente leva um cortezinho, aquilo incomoda, né? Durante dias. Agora imagina, a gente vai ver, irmãos, no decorrer dos estudos, por que Jesus ficou desfigurado. Aqui ele está apenas dizendo o que aconteceu. A gente vai ver por quê. Mas os evangelhos vão trazer detalhes, e um dos detalhes é o chicote romano, que ele não era um chicote qualquer, né, que é usado para animais. Ele era um chicote que castigava mesmo, que chegava inclusive a tirar pedaços da pele. Agora imagina, o primeiro tira um pedaço, aí o terceiro já é sem um pedaço da pele, então em cima do pedaço que já está faltando. Então aquilo deve ter trazido, além dos socos que Jesus levou. Então nós vamos entrar em detalhes sobre isso aí. Bruno? O quê? Como é? Sim, exatamente. Muitos chegavam a desmaiar durante o açoitamento, né? Muitos consideravam cruel mesmo. Exatamente. A gente está só começando hoje, né? É para a gente admirar Jesus mesmo, agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós, né? Então Martinho Lutero faz esse comentário e por isso que na época eu fui um dos que disse, não, eu creio que foi mais ou menos assim. Muitas pessoas até no seminário diziam, não, mas isso aí é muito exagerado. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a assistir aqueles filmes de Jesus com os olhos azuis, né, cabelo louro, que não sangrava, que não sofria, nem a roupa sujava. E a gente vê um filme como aquele, choca mesmo, né? Mas eu disse, não, eu acho que foi mais ou menos por aí mesmo. Se você ler Isaías, você vai ver que foi muito parecido. Para concluir, o verso 15. Isaías 52 e 15. Ainda continuando a surpresa que a aparência de Jesus ia trazer, o verso 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Irmãos, aqui mostra que a admiração com a situação de Jesus ia para além do povo judeu. Não está se falando aqui apenas de judeus pasmos com Jesus, mas o verso diz que ele causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. É possível que Isaías esteja se referindo aqui ao fato de, durante a Páscoa, Jerusalém ficar lotada, não apenas de judeus, mas também de estrangeiros. Jerusalém, em época de Páscoa, ficava mais lotada que centro de Fortaleza, em época de Natal, em época de final de ano. Era muita gente, não dava nem para andar direito. E dentre as muitas pessoas que vinham a Jerusalém na Páscoa, que foi a época em que Jesus morreu, vinham também muitos estrangeiros, pessoas de outras nações e até reis. Então é possível que Isaías esteja falando aqui que não apenas o povo judeu ia ficar pasmo com a aparência de Jesus, mas também pessoas de outras nações e até reis de outras nações. Ou outra possibilidade é que Isaías esteja dizendo aqui que o sofrimento de Jesus
que ia admirar algumas pessoas enquanto estivesse acontecendo, depois seria anunciado em outros lugares, a outros povos, até a outros reis, e esses outros povos, ao ouvirem o que aconteceu com Jesus, iam ver e iam compreender quem ele realmente é. Então é como se as notícias sobre o que Jesus passou fossem levadas a outras pessoas, a outros povos, inclusive nós, e esses outros povos iriam compreender quem Jesus realmente era. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O apóstolo Paulo, inclusive, cita esse versículo no Novo Testamento, com esse sentido da palavra de Deus ser levada a outros povos. Lá em Romanos capítulo 15, verso 21. Romanos 15 e 21. Alguém lê para mim? Glória a Deus. Citando Isaías 52 e 15, ele diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, falando dos gentios, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Resumindo, então, Isaías 52, 13 a 15, profetizam que Cristo, primeiro, agiria sempre com prudência, ele agiria sempre com sabedoria, e por causa disso ele seria exaltado, elevado e muito sublime. Porém, esse texto mostra também que antes de ser exaltado, ele sofreria, e por causa dos seus sofrimentos, por causa da gravidade dos sofrimentos, a aparência dele ficaria desfigurada, o que deixaria algumas pessoas pasmas, mas também faria com que alguns entendessem quem ele realmente era. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor. E a pergunta que eu faço é: até que ponto nós temos imitado esse Jesus? Até que ponto, irmãos, nós temos procurado agir com sabedoria? Até que ponto nós temos procurado agir com prudência no nosso dia a dia, em todos os momentos, mas principalmente diante dos momentos difíceis? Em qual área você não tem conseguido agir com sabedoria? Em qual área você tem metido os pés pelas mãos? Em qual área você tem se precipitado? E hoje você precisa pedir a Jesus que te ajude a ser mais sábio daqui para frente. Até que ponto, irmãos, nós estamos dispostos a sofrer por causa do nosso serviço a Cristo? As pessoas ficaram admiradas com o que em Jesus? Aqui em Isaías 52, 13 a 15, com o sofrimento dele. Por que ele estava sofrendo? Porque ele era servo. Até que ponto as pessoas estão olhando para nós e estão admiradas com quanto nós estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo? Olha ele aí, como ele persevera. Olha ela, mesmo passando por tanta dificuldade, está aí de pé. Até que ponto o nosso sofrimento está trazendo admiração às pessoas que estão ao nosso redor? Porque nós, irmãos, nós queremos causar admiração, mas por coisas boas. Nós queremos causar admiração pelo nosso corpo, nós queremos causar admiração pelo nosso carro, nós queremos causar admiração pela forma como nós falamos. Mas hoje nós vimos que Jesus causou admiração pelo sofrimento que ele esteve disposto a suportar. Tem alguém admirado com o nosso sofrimento por causa de Cristo? Nós temos sofrido por causa de Cristo alguma coisa?
Aqui nós vemos que não foi pouco, irmãos. Não foi pouco que Jesus teve que experimentar para nos salvar. E nós estamos apenas no começo da passagem. Nós vamos ver que ele vai passar por muito mais. Mas nós queremos sofrer pouco ou nada por causa dele. É ou não é? Nós queremos sofrer pouco ou nada para aquele que foi desfigurado em nosso lugar. Não porque vai assanhar meu cabelo, não porque vai borrar minha maquiagem, não porque vai manchar a minha reputação, não por isso, não por aquilo. Irmãos, nós queremos entrar no céu sem cicatrizes, sendo que aquele que nos salvou ficou totalmente cicatrizado em nosso lugar. As pessoas dizem que não existe skatista de verdade sem cicatriz, né? Skatista que é skatista, ou aquela pessoa que anda de bike, não tem como ser um campeão sem cicatriz, tem que ter cicatriz. Se nós vivêssemos na época de Paulo, ele dizia que não tem como ser cristão sem cicatriz. Paulo tinha marcas de cristão, e nós também, irmãos, devemos estar dispostos a ter, devemos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. O que for preciso passar por amor a Ele, eu vou passar. O que for preciso passar para eu entrar no céu, eu vou passar para entrar no céu. Porque se eu quiser me poupar de sofrimento, eu não vou ser seguidor de Jesus e nem vou entrar no céu. Que possamos então admirar esse Jesus, mas não apenas admirar, que estejamos dispostos a imitá-lo em nosso dia a dia. Vamos orar. Próximo domingo a gente vai estudar os versos de 1 a 3 de Isaías 53. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez nós agradecemos pela Tua palavra, Pai, que nos humilha todas as vezes em que nós a estudamos, que mostra, Senhor, quão falhos nós somos, quão pequenos, quão fracos, e às vezes nos orgulhamos, Senhor, do que somos. Na verdade, nós temos que nos alegrar, não em nós mesmos, mas em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, pelo que começamos a ver que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua sabedoria, sabedoria que habita agora dentro de nós. Pai, ajuda-nos. Às vezes, Senhor, nós nos precipitamos mesmo, pedimos perdão, Senhor, que o Senhor nos lembre de seguirmos o Teu exemplo. Mas não apenas isso, Pai, mas a sabermos que a recompensa da sabedoria, da prudência, é a exaltação, a qual o Senhor experimentou e nós também experimentaremos contigo. Senhor, obrigado, porque o Senhor não mediu esforços para nos salvar. Aqui nós vemos que por conta dos sofrimentos que o Senhor experimentou na terra, a Tua aparência, a Tua visão ficou desfigurada, Senhor. Pessoas não queriam olhar para Ti. Muito obrigado, Jesus. O Senhor fez isso por aqueles que não mereciam. O Senhor fez isso por nós. O que nós podemos fazer por Ti hoje, Senhor? O que nós podemos fazer por Ti neste domingo, nesta semana que está iniciando agora? Ajuda-nos a sermos crentes, Senhor, gratos, crentes verdadeiros, Pai, que estão dispostos, inclusive, a ter cicatrizes que serão levadas para o céu. Como daquela menina, Pai, que alguns dias atrás eu contei a história dela. Ela soube que o Senhor derramou sangue por ela, e ela disse: eu também quero mostrar para Ele que eu também estive disposto a derramar o meu sangue por Ele. Pai, nos ajuda a fazermos o que for preciso para Te agradar e para Te adorar. É o que eu peço e agradeço em Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe e até a noite, se Deus quiser.